Bom dia, muito bom dia para você. Que bom que estamos juntos no começo desse dia, repartindo dose celestial que existe como princípio desde a criação, desde sempre, e que posta em prática sempre funciona. Isso tudo condensado em Provérbios, em Eclesiastes, os livros da sabedoria, repartidos em doses comigo e com você diariamente. A dose de hoje está em Provérbios 20, no versículo 16 e 17 também. Preste muita atenção, diz assim: tome-se a roupa àquele que fica fiador por outra pessoa. E por penhor tome-se aquele que se obriga por estrangeiros. Vou repetir. Tome-se a roupa àquele que fica fiador por outro. E por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Depois diz assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Já tentou comer alguma coisa que pegou areia quando você estava na praia? Que coisa horrorosa! E você mastiga aquilo e aquilo é intragável, porque fica astringente nos teus dentes. Mas o que está dizendo aqui, ao dizer tome-se a roupa àquele que fica fiador por outro? Talvez pudéssemos pensar, poxa, mas quem fica fiador fica para ajudar. O sentido aqui não é esse. Aqui nós temos duas possíveis interpretações. Aquele que fica por fiador, aqui existia um contexto e existe ainda um contexto do que se aproveita da necessidade do outro e que empresta o nome, o dinheiro, um documento, um recurso para poder explorar ao seu próximo, para poder explorar ao seu irmão. Outro sentido é aquele que põe a mão no fogo e não avalia nada. Ser fiador não é só você assinar um documento para uma casa, para um imóvel, não. Ser fiador é quando você garante alguém, você garante a integridade de alguém, você garante o caráter de alguém. Não seja tão precipitado ao fazer isso. Às vezes fazemos isso meramente porque a pessoa nos elogiou, meramente porque a pessoa deu um sorriso, meramente porque a pessoa falou uma ou duas palavras que nos foram agradáveis. Pronto, aquela pessoa se tornou a melhor pessoa do universo. É uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, até que se mostre quem é de fato aquela pessoa por trás daquele sorriso, por trás daquele agrado. Às vezes você nem avalia que aquele agrado não é tão espontâneo assim quanto parece, que aquele agrado tinha um objetivo, tinha um porquê, justamente te enredar, conseguiu aquilo que ele quis. A esse que fica por fiador, que põe o seu nome, que garante o outro, a honra lhe é tomada depois, ele fica envergonhado, e ele perde tudo, ele perde o nome, ele perde a confiança, ele perde o seu contexto. Não faça isso. Olha, gente, já é difícil nós garantirmos algo sobre nós mesmos, já é difícil lidarmos conosco mesmo para mantermos a nossa própria integridade. Você sabe qual é a luta para você se manter íntegro? Diante de tantas e tantas situações que querem te levar em guerra para cá e para lá, como é que você pode garantir alguém? Como é que você pode assinar embaixo? Assine embaixo por você e peça graça para Deus para cumprir o que você assinou. Já está de bom tamanho. Então aqui tem esse sentido da precipitação e tem o sentido do querer levar vantagem. E esse sentido ele é continuado no versículo próximo, que diz que
Suave é para o homem o pão que se ganha por fraude, porque tem coisas que parece que vem tão fácil, é tão fácil enganar alguém, é tão fácil mentir, é tão fácil vender uma ilusão, é tão fácil, é tão fácil aproveitar da boa fé, é tão fácil aproveitar da crença de alguém para se valer disso contra aquela própria pessoa. É fácil. Só que esse pão, depois ele vai virar como que pedras de areia, ou seja, nada que vem dessa maneira vai ter proveito continuado na tua vida. Não tem mágica, gente. Não tem encurtamento de caminho. Existe o trabalho, existe o processo, existe a construção da prosperidade e existe, acima de tudo, a bênção de Deus. E Deus não abençoa fraude, Deus não abençoa rolo ou coisas erradas. Deus abençoa um coração sincero e atitudes coerentes com esse coração. Cuidado com a precipitação, tanto no sentido de confiar, quanto no sentido de querer ganhar. Não é por aí. Bom dia.